Olá, estamos de volta. Eu sou o professor Raimundo Nonato e na aula de hoje estaremos conversando a respeito de linguagem. A linguagem, o que é isso? Você com certeza já deve ter percebido que aquilo que nós utilizamos para nos fazermos entender nem sempre é por meio da língua, ou seja, do nosso idioma. Nós fazemos gestos, nós utilizamos movimentos, nós fazemos uso de imagens, nós temos sonoridades que servem para que nós transmitamos aquilo que nós estamos pensando e aquilo que sentimos. Dentro da temática da linguagem, é importante que nós reconheçamos também que a linguagem tem uma presença anterior à língua na nossa vida. Por quê? Mesmo na mais tenra idade, recém-nascidos, os seres humanos já conseguem expressar-se por meio do choro, por exemplo, do movimento, por meio do sorriso, e assim fazem com que as pessoas que estão à sua volta compreendam que há necessidades a serem supridas. A linguagem é algo que possibilita, por exemplo, a interação comunicativa entre um australiano que não sabe falar em português e um brasileiro que não sabe falar inglês, pelo gestual, pela demonstração por meio de movimentos daquilo que se quer. Está vendo como é algo muito importante? Há teóricos que estudam a linguagem. O franco-suíço Ferdinand de Saussure, que desenvolveu as suas atividades na Europa, deu uma série de palestras e conferências falando sobre linguagem, língua e fala. O resultado dessas palestras deu origem a um livro intitulado Curso de Linguística Geral. Este livro mostra as percepções que Ferdinand de Saussure tem a respeito da linguagem. E por isso ele a coloca antes da língua e antes da fala, porque mesmo antes de falar, você já gesticula. Ferdinand de Saussure diz então que a linguagem é algo muito mais abrangente, que pode ser não verbal e verbal. No caso, quando é não verbal, temos como exemplo os semáforos, sinalização de trânsito. Nós temos o apito do marinheiro para dar comando aos seus subordinados. Nós temos as diversas cores presentes nas luminárias dos carros para darem sinal de que vai fazer a conversão à direita ou à esquerda, a sinalização em branco da luz de ré, o pisca-alerta intermitente, que demonstra que as pessoas que vêm atrás devem ter cuidado, pois aquele carro está tendo algum tipo de problema e que por isso está andando mais lentamente. Vê só como é interessante isso? A linguagem também é algo que não é apenas uma propriedade do ser humano. Os animais irracionais, assim classificados, também usam da linguagem. A linguagem dos pássaros para se comunicarem, a linguagem dos cães, a linguagem dos gatos, a linguagem dos elefantes. E eles demonstram ter também a capacidade de entender aquilo que dizemos, por meio de movimento e por meio também da nossa fala. A linguagem é algo que ultrapassa os limites da compreensão, às vezes. Por quê? Porque há determinados sinais que são perceptíveis e compreendidos apenas por determinada cultura. Aquela cultura entende, mas uma outra cultura vai percebê-lo de uma forma diferente. Por exemplo, os europeus, quando querem ofender alguém, normalmente os homens fazem isso, eles abaixam a roupa e mostram a região traseira do corpo. Isso é extremamente ofensivo. Aqui na nossa região, na região brasileira, no nosso país, as pessoas que fazem determinados movimentos com os dedos ofendem de maneira extrema os seus receptores. Tudo isso é linguagem. Há a linguagem religiosa também, que é fundamental para que as pessoas interajam. Os ritos católicos diferenciam dos ritos pentecostais. Os ritos pentecostais são um pouco diferentes dos ritos batistas, adventistas, assembleianos, da Universal, da Mundial e assim por diante. Há a linguagem que nós podemos chamar de linguagem lúdica, a linguagem da mágica, por exemplo, que prende os receptores dentro de um chamado mise-en-scène, uma palavra francesa, que significa movimento de cena, ou seja, expressividade, para iludir quem está vendo e fazer com que o mágico alcance seu objetivo, que é fazer com que aqueles que estão vendo o que ele faz sejam
alcançados e sejam levados a termo nesse sentido. A linguagem é algo fundamental, porque ela tem o seu caráter universal e particularizante. Por exemplo, um tipo de linguagem universal, a informática. Em todas as partes do mundo, os procedimentos da informática são semelhantes. Por quê? Porque já se tem um grupo de programas especiais, como o Windows, por exemplo, que tem a sua autoexplicação. Então você vai passando de fase e conseguindo alcançar os seus objetivos. Por quê? Porque você seguiu as orientações procedimentais daquela linguagem. A linguagem da informática é a mais presente no mundo todo. Mas temos a linguagem da música, que segundo os teóricos da comunicação, é a mais universal. A música é compreendida e colocada dentro da nossa emoção, não importa em que lugar nós estejamos, porque ela consegue movimentar o nosso sentimento. Lembra que na aula passada eu falei para vocês a respeito das funções da linguagem? A função emotiva está presente aí, dentro da linguagem musical. A linguagem matemática é também uma linguagem universal. Os procedimentos de cálculo são os mesmos em qualquer lugar do mundo. Em quaisquer lugares que nós estejamos, procedimentos matemáticos serão os mesmos. Vê como é importante estudar sobre linguagem? Olha, tudo aquilo que você vai ver na nossa apostila, no nosso e-book, é de suma importância. Eu peço que você, por favor, responda as questões que estão presentes na página 8. Elas são fundamentais para que você fixe melhor aquilo que eu estou dizendo para você agora. E que você compreenda também que não só Fernando de Saussure, mas outros teóricos se importaram com a teoria da linguagem. Por exemplo, o norte-americano Noam Chomsky. Noam Chomsky trabalha a linguagem como sendo algo general, ou algo gerativo, algo gerado, algo que é inato a nós. Nós já nascemos com o domínio da linguagem. E Chomsky teoriza isso, dizendo que a linguagem é algo que é inato, é algo que é indispensável, é algo que vai fazer com que nós interajamos no nosso espaço social e que consigamos até ultrapassar, extrapolar limites no processo comunicativo, fazendo-nos entender por pessoas que talvez não tenham nem a nossa mesma origem. E dentro do universo acadêmico, dentro da vida científica que você abraça, no curso que você está fazendo, lembre-se, dominar a linguagem, além de dominar as palavras dentro do idioma, é algo fundamental e essencial para que você tenha bom êxito. Nós nos encontraremos na próxima aula e eu espero que você faça a tarefa da página 8 para fixar a assimilação do conteúdo e nós nos encontraremos na próxima aula. Muito obrigado.